Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal Abel Invest. Rapaziada, no vídeo de hoje quero estar falando com vocês o seguinte: qual a maior decepção para quem compra fundos imobiliários? Vocês sabem que eu adoro investir em fundos imobiliários, tanto é que eu sou tão entusiasta com os fundos imobiliários que a minha carteira tem 83% aí do meu investimento, de todo o meu patrimônio. E a gente, quando dá aquela primeira olhada para o fundo imobiliário, é como se fosse uma paixão à primeira vista. Imagine você poder comprar um imóvel, comprar algo, e no mês seguinte você já começar a receber aluguel, dividendo. E começando ali, às vezes, com R$10, você no outro mês já vê o aluguel caindo, cara. E esse aluguel, ele vem caindo, a ideia é que seja para sempre. Você comprou uma cota ali, enquanto o fundo estiver funcionando, tudo dando certo, você vai recebendo aquele dividendo ali para sempre. O teu dinheiro tá lá e você tá recebendo dividendo todos os meses. E depois, se você ainda quiser vender essa cota, você vai lá e vende essa cota que você pagou, mesmo tendo recebido todo aquele dividendo ali. Cara, esse é o primeiro olhar, é o que encanta, é o que me encantou, é o que encanta muita gente. Porém, tem alguns detalhes que eu preciso mostrar para vocês aqui. Algumas decepções que as pessoas têm quando compram fundos imobiliários, tá? Porque, claro que nem tudo, pessoal, é só alegria, né? E muitas vezes eu venho aqui e entrego as rosas, né? As coisas boas. E às vezes a gente não entrega os espinhos também. Então a gente precisa saber o lado bom e o lado também que não é tão bom assim se você conhece o ativo. Você conhece o ativo, você já está preparado. Mas muitas pessoas acabam comprando fundos imobiliários pensando que é só mar de rosas. E hoje eu venho trazer para vocês aqui o lado ruim. Por que eu estou trazendo agora, pessoal, com mais frequência esses pontos de atenção, investimento em fundos imobiliários? Porque eu tenho recebido de mensagens aí de pessoas que acabaram errando quando foram comprar ali fundos imobiliários, né, e acabaram cometendo erros ali por não conhecer o investimento. Que o fundo imobiliário é maravilhoso, como eu falei para vocês, isso aí é claro, é bem notório. Por outro lado, vocês precisam conhecer os espinhos também. Vou mostrar para vocês aqui 4 desses probleminhas que vocês vão encontrar aí, se você não estiver esperando. A primeira dor, a primeira decepção que muitas pessoas têm é com o que, pessoal? Com a rentabilidade. Muitas pessoas acabam comprando fundos imobiliários pensando que por algum motivo seu patrimônio irá se multiplicar. Acabam comprando fundos imobiliários achando que fundo imobiliário é ação. Gente, fundo imobiliário não tem o mesmo objetivo que ação. Isso tem que ficar muito claro para você. Porque quando você comprar cotas de fundos imobiliários e você não vê o seu patrimônio se multiplicando, você não se decepcionar. Você já tem em mente, pô, sabia que era assim, tá? Então esse é o primeira decepção que as pessoas têm. Isso é bem notório aqui na minha própria carteira, olha só. Olha aqui, isso aqui é minha carteira de ações. Qual o objetivo dessa carteira, pessoal? Ganho de capital. Comprar a ação por um preço e lá na frente ela está valendo muito mais do que isso. Esse é o objetivo quando você compra a ação, ganho de capital. E claro que as minhas ações aqui também pagam dividendos, né? Então tem um bônus ali. Elas crescem e ainda pagam dividendo. Aqui abaixo, esses dois aqui são renda fixa. Tanto o Tesouro Direto, quanto a renda fixa aqui embaixo que está lá na caixinha da Nubank, que é a minha reserva de emergência. Inclusive eu vou até estar tirando depois da minha carteira aqui, porque a reserva de emergência eu não quero incluir como patrimônio, tá? Vou deixar como reserva mesmo. Mas o que você identifica aqui na reserva de emergência? Está crescendo, não está oscilando, certo? A ideia é essa, é proteger meu capital ali, crescendo um pouquinho. Não vai crescer tanto quanto a ação, talvez, porém, ela vai estar sempre crescendo ali. Então, se eu preciso desse dinheiro para alguma emergência, ou estou juntando para comprar uma casa, essa seria a melhor opção. Renda fixa. Tem liquidez e eu não vou estar tirando ele negativo, tá? Então, se eu tenho o objetivo de comprar um carro, uma casa, ou reserva de emergência, ou reserva de oportunidade, é na renda fixa, beleza? Agora, tá aqui, ó, fundos imobiliários, ok? Eu tô aqui com a carteira negativa. Negativa, parece que eu estou perdendo, não parece? Só que o que eu recebi de dividendos desses fundos imobiliários é muito além do que esses 2% negativo. Desde quando eu comecei a comprar fundos imobiliários, tá? Então ele está batendo igual ou até mais que as ações aqui, porque eu estou reinvestindo os dividendos. Mas eu preciso ter em mente que o investimento em fundos imobiliários, o objetivo é único: receber renda mensal, receber dividendo. Eu compro cotas de fundos imobiliários para receber dividendo, não é para aumentar meu patrimônio, beleza? É como se eu estivesse de fato comprando ali, pessoal, uma casa para colocar de aluguel. Eu compro uma casinha ali, coloco para alugar para eu receber esse aluguel todos os meses. Essa é a ideia dos fundos imobiliários. Então a primeira decepção que as pessoas têm, você vê muito comentário aí, por exemplo, fundo imobiliário está investindo na renda variável com a rentabilidade renda fixa, ou fundo imobiliário
ele vai perder sempre para as ações ou para qualquer outro tipo de investimento. E a pessoa não considera o reinvestimento, não considera que o fundo imobiliário ele te entrega tudo isso nos dividendos. Por quê? Porque o fundo imobiliário ele tem que entregar 95% do seu lucro. Por isso que o foco do fundo imobiliário é renda. Então todo o lucro dele ali, 95%, ele vai passar para você. Cabe a você reinvestir esse valor, né? E quando a gente olha para o índice, o gráfico aqui, ó, do IFIX, nos últimos 5 anos você tem IFIX, CDI e Ibovespa, tá? Que é o índice das ações. Você olha aqui no final aqui, pessoal, olha só, IFIX 41,05 nos últimos 5 anos. CDI 41,93. O CDI chegou a bater 13,75%. Realmente estava muito alto, tá? E o Ibovespa tá aqui, pessoal, 27%. Então o CDI tá ali pau a pau com o IFIX, beleza? E o Ibovespa das ações, o índice das ações, lá embaixo. Você tá vendo aí que, de fato, se você for parar para analisar, né, o IFIX ele não tá perdendo para ninguém. Só que o fundo imobiliário ele te entrega nos dividendos. Então tenha essa ideia que você vai ganhar no dividendo, não na valorização. Comprar uma cota por 10 e lá na frente ela está valendo 60. Não, tá? Pode acontecer isso? Pode. Também com cotas de fundos de tijolo. Aquele aumento natural que tem também nos imóveis, né, rapaziada? Os imóveis vão valorizando com o passar do tempo, beleza? Mas não espere aumento absurdo. Então essa é a primeira decepção quando alguém compra fundos imobiliários. Saiba que a ideia de fundos imobiliários é gerar renda. Quanto mais consciente você tiver disso, mais tranquilo você estará na sua caminhada, beleza? Então não fique esperando valorização estrondosa de fundos imobiliários, que esse não é o objetivo. O objetivo é te entregar renda todos os meses. Outro ponto importante, rapaziada, é o seguinte. Muitas pessoas acabam comprando cotas de fundos imobiliários e esperam que elas não vão oscilar, nem para cima, nem para baixo. Nenhum gráfico é reto. Se você olha aqui para o índice, olha só. Olha como é que é a movimentação dos gráficos, pessoal. Olha só, o único gráfico que é reto, que não vai mexer no seu bolso, é o gráfico da renda fixa. Se você for parar para analisar esse azulzinho aqui, ó, do CDI, ele sobe reto. Por quê? Ele não vai variar, o seu patrimônio não vai diminuir, ele vai sempre estar aumentando. Por outro lado, quando você compra fundos imobiliários, é renda variável. Então muitas pessoas se assustam quando começa a comprar fundo imobiliário e se depara com isso aqui, ó, a carteira negativa. Essa aqui é minha segunda carteira que eu tô montando. Tem 2 meses, vai pro 3º mês. Ela tá negativa. Por quê? A maior parte dela está na renda variável, tanto com ações e fundos imobiliários. Então se você tem R$1.000, comprou R$1.000 ali de fundos imobiliários, e daqui a 1, 2 meses você olhar lá e tiver 980, 950, não se assuste, isso é normal. O que você faz nesse momento, pessoal? Escolheu a carteira, uma carteira com bons ativos, você vai olhar aqui nessa carteira, o que está negativo, e você vai lá e compra ele. Você vai baixando o seu custo médio e comprando mais barato, tá? Quando você compra mais barato, você compra mais cotas pagando menos. Então, a segunda decepção de quem investe em fundos imobiliários é achar que o seu dinheiro não vai diminuir. Ele vai estar diminuindo ali, pessoal. Principalmente nos primeiros 2 anos, tá? Ele vai estar sempre dando essa oscilada para baixo. Até aqueles rendimentos, os dividendos que você recebe, fazer um volume para te deixar positivo, isso demanda tempo. Igual acontece na minha carteira, né? Já tem um tempo, então aqueles dividendos que eu recebi já deixa minha carteira positiva. Mesmo aparecendo a variação negativa aqui, ó, esse dinheiro que eu coloquei aqui do meu bolso, boa parte dele foi de dividendo que eu recebi. Não saiu de fato do meu bolso, certo? Então, as cotas de fundos imobiliários oscilam. Você está na renda variável. Essa é a segunda decepção que quem está começando a investir pode ter. A terceira decepção, rapaziada, é o seguinte. Cola muito com aquele ganho de capital que eu falei lá no início, né? Quando as pessoas pegam um fundo imobiliário, deixa eu vir aqui que está positivo. Olha só. Por exemplo, BRCO11, né? BRCO11 eu estou aqui lucrando 20%. Então eu investi R$100 em cada cota, só que eu estou ganhando R$21, ó. Comprei por 100, né? E essa cota hoje está valendo 121. É o ganho de capital. Tá vendo? Fundo de tijolo. Ele também tem ganho de capital, certo? Então eu comprei por 100, ela está valendo 121. Maravilha. Quero vender essa cota e realizar lucro. Bom, se eu comprei por 100, cada cota tá 121, eu tenho 98 cotas, pô, vou lucrar pra caramba, vou vender tudo isso aí, vou embolsar meu dinheiro, depois eu compro de novo. Aí temos um problema com fundos imobiliários, porque diferente das ações, que até R$20.000 você não paga imposto sobre ganho de capital, no fundo imobiliário, se você lucrou, esse lucro passou de R$10 ali, você tem que gerar DARF.
e pagar em cima dos juros, tá? Então você paga imposto de 20% em cima do ganho de capital. E isso acaba decepcionando muitas pessoas, né, pessoal? Poxa, eu vou vender, vou ter que pagar 20% de imposto sobre o meu ganho? Sim, tudo que for lucro ali, você vai pegar 20% do lucro e vai pagar. Deixando mais uma vez óbvio que o objetivo de fundo imobiliário, pessoal, não é ganho de capital, tá vendo? É gerar renda. Ah, você pode fazer isso? Pode, mas saiba que você também vai pagar o imposto. Então não se decepcione na hora que você for vender com lucro, que você vai precisar declarar ali, pagar imposto de 20% sobre o seu ganho. E por último, pessoal, mas não menos importante, outra decepção quando você compra fundos imobiliários. Isso é muito iniciante, tá, galera? Muito iniciante. Você vai olhar, por exemplo, IRDM. Olhei para o IRDM aqui, custa R$ 78, certo? Beleza, comprei a cota. Aí, quando eu comprei essa cota, o IRDM estava pagando muito bem. Vou colocar um valor aqui legal, ó, R$ 1,35. Puxa vida, comprei a cota e vou ganhar R$ 1,35 por cota para sempre. Isso não vai acontecer. O valor que você recebe de dividendo, ele não é um valor fixo, tá? Ele pode estar 1,35 aqui, ó. Em julho de 2022, pagou 1,35. O que aconteceu depois disso, pessoal? Olha como ele oscilou, e o seu último dividendo foi de 80 centavos. Então, principalmente para um fundo de papel, saiba que esse valor que você recebe de dividendo, ele não é fixo. Se hoje essa cota paga 80 centavos, amanhã vai depender muito da economia, tá? Por exemplo, o IRDM está indexado à inflação, ao IPCA. Por isso que você tem que saber o que ele está indexado, o que você está comprando. Se a inflação diminui, a deflação vem, tu recebe menos, tá? Porque ele tem a inflação mais o valor fixo. Por exemplo, IPCA mais 8. O 8 é fixo, 8% é fixo. Mas a inflação ela diminui e aumenta. Então se ela diminuir, você recebe menos. Se ela aumentar, você vai receber mais. É de acordo com o IPCA. Mesma coisa de acordo com o CDI, que é o KNCR11. Ele está totalmente ligado ao CDI. Então a pessoa recebe o CDI mais o fixo. CDI é a mesma coisa que a Selic. O que está acontecendo com esse ativo agora? Grave o que eu estou falando. Olha como ele está subindo, todo mundo comprando, está pagando dividendo absurdo, 13,57%. Vamos lá aqui, ó, nos dividendos. O pessoal está ganhando mais de R$1 por cota aqui. Então, quem está comprando agora que não tem experiência, está achando que vai receber isso aí para sempre. Só que a gente está no momento de queda da Selic. Lembra que eu falo aqui, gente, a Selic não vai ficar pagando 13% para sempre. Daqui a pouco ela começa a cair. Então agora ela começou já a curva e já está descendo. Agora está 12,25. E o que vai acontecer nesse momento, pessoal? O ativo vai começar a pagar menos, porque ele está indexado ao CDI. Ele prestou dinheiro para uma empresa, vai receber CDI mais 2, ou CDI mais 3. Esse CDI diminuindo, a Selic diminuindo, o CDI diminui e a pessoa recebe menos, tá? E olha aqui, ó, a prova. Olha o passado aqui, ó. Quando a Selic estava baixinha, olha quanto ele pagou. 30 centavos, 40 centavos. Então isso é um fato, tá? Principalmente fundo de papel. Ele vai te entregar o dividendo de acordo com a economia. Então não espere um valor fixo. Qual tipo de fundo imobiliário que te dá uma previsibilidade maior? Previsibilidade maior não é garantia, mas ele é mais previsível. Fundo de tijolo, olha só. O fundo de tijolo, por exemplo, HGLG11, ele tem um imóvel lá, tá? Tem um contrato e aquele pagamento normalmente ele vai ser certinho. É como se você estivesse recebendo o aluguel de fato da sua casa que você colocou para alugar. Olha aqui, pessoal. A gente consegue ver no fundo de tijolo, olha que coisa linda. Olha como é certinho, exceto esses picos aqui. Por que tem esses picos aqui, Abel? Ele paga um pouquinho mais. Um fundo imobiliário ele tem que te distribuir 95% do lucro. Só que essa regra é de 6 em 6 meses. A cada 6 meses ele tem que te passar 95% de todo o lucro que ele teve. O que acontece? Ele não é obrigado a te pagar por mês. Mas o fundo imobiliário normalmente eles vão lá e pagam o dividendo mensal. E eles vão acumulando aqui um pouquinho desse lucro. Chega no 6º mês ali, no limite, eles entregam todo o lucro. Normalmente alguns fundos fazem isso, igual a HGLG11. Vem e entrega um pico, tá? De 6 em 6 meses. Tem uns que não fazem isso, já entrega todo o lucro ali diluído nos meses, beleza? Então tá vendo? Não tem previsibilidade para fundo imobiliário. Então não espere comprar uma cota, principalmente um fundo de papel, que está pagando R$1 hoje, e achar que você vai receber R$1 o resto da vida. Tá? Saiba o que você está comprando, quais são as dívidas, o que ele está indexado, e essa é a última decepção que normalmente aí os investidores de fundos imobiliários têm. Então recapitulando, pessoal. Primeira, ganho de capital. Tá? Não espere ganho de capital para fundo imobiliário.
ele é uma máquina de gerar renda. Segundo, volatilidade de mercado. Você não está comprando renda fixa, isso é renda variável. Então a sua cota ela vai oscilar assim para cima, depois ela vai para baixo, principalmente fundos de papel. Eles andam muito de lado, uma hora está em cima, outra hora está embaixo. Então o seu patrimônio vai estar sempre oscilando ali. Mas não esqueça que você está recebendo dividendo, tá? E o dividendo que está fazendo essa curvinha aí para cima. Terceiro, você tem a tributação dos lucros. Então se você for vender uma cota com lucro, comprou um fundo de tijolo ali por 100, ele tá valendo, sei lá, 130 lá na frente, você vai vender, você vai ter que pagar imposto de renda ali, gerar DARF, pagar o imposto de renda em cima do lucro, 20%, tá? Então você tem que pagar o lucro na hora da venda. E por último, a oscilação dos dividendos. Não adianta comprar um monte de cota de fundo imobiliário achando que você vai receber aquilo que tá ali hoje, beleza? Porque aquilo pode mudar. Ah, fundo de papel muda porque a economia muda. E fundo de tijolo? Tem muito fundo de tijolo que tem amortização naquelas parcelas ali. Ele vendeu o imóvel, parcelou e está recebendo ali, ó, uma parcela de um imóvel, por isso que o dividendo está alto. Um exemplo disso é a BRCO11. E está pagando um dividendo mais alto agora. Tá? Mas lá na frente, quando ele acabar de receber esse dinheiro que ele vendeu o imóvel, que está parcelado ali, esse dividendo ele diminui também. E é a hora que o pessoal começa a vender os fundos imobiliários. Então tenha essa consciência antes de comprar fundo imobiliário e vai para cima, meu irmão, que aí é só alegria. Sabendo disso tudo, você não vai ter problema nenhum, tá? O problema é comprar achando, sem saber de todas essas situações e ficar se decepcionando ali na caminhada, beleza? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. Até o próximo vídeo e valeu!